Pode ir? Corne, sem fumar, assim. Qual que é a câmera principal? É essa, né? F50 lá, 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 lá. Finalmente o Drops da F50 que tanto vocês encheram o saco. Bom, depois de acho que alguns meses, né, a gente ficou prometendo falar do Drops da F50, o Leone, não sei o que, em todos os comentários, em todos os vídeos, até o negócio das escolhas lá, o pessoal, cadê o Drops da F50? Chegou o momento, né? Quem não tem a miniatura da Shell 1x18 na estante, né? Inclusive essa e eu tava vendo aqui, essa do Korn, muito mal cuidada, inclusive, toda fodida. Ainda bem que eu não trouxe a minha. Não, ainda bem que eu não trouxe a minha. A sua tá linda. A versão americana, tá batida aqui, ó, tava olhando não, aqui. Mas raspar embaixo é normal, né? Embora ela tenha lift system. Ela é Brazilian Lifestyle. Bom, conforme pedidos, a gente resolveu fazer um Drops da F50, mas assim, a gente vai falar brevemente do carro em si e contar mais sobre a F50 no Brasil, né, que é realmente um mito. Acho que é a única unidade que a gente tem no Brasil. Reza a lenda que tem, já vi preta, amarela, mas isso não, se a gente for contar, é aquela coisa. Não, mas né? a da pessoal, Enzo. Da Enzo tem duas em Fortaleza, uma amarela e uma aquele vermelha. cara que não sabe. Ah, eu vi aquela Ferrari, qual? A F50. Com aerofólio e tal. Ah, eu vi a amarela. É a mesma coisa, eu vi uma Lamborghini, qual? Diablo. Entendeu? É aquela coisa, ninguém então. Não, agora é a do Batman. Eu vi aquele gol do Batman lá, né? É réplica em V. Então assim, a F50 é um carro que ele foi produzido entre 95 e 97, junho de 95 e junho de 97. Foram 349 unidades Isso oficiais. Daí, oficiais teve né? Mais, né? Mais unidades por Foi fora. o carro que foi produzido para comemorar os 50 anos da marca, né, da Ferrari. Sucessor da F40. Sucessor da F40. Ela era um carro revolucionário para a época, porque eles pegaram um motor de Fórmula 1 de 93 e adaptaram num carro de rua. Basicamente foi isso. Esse motor ele era daquela Ferrari 333 SP. Foi pego, colocaram nela. E digamos que a Ferrari até tinha a ideia de colocar ser o sucessor da F40 de corrida, da LM. Só que ela acabou não investindo muito. Teve aquelas F50 GT, mas se não me engano são 3 protótipos. Aparecem em eventos aí, mas ela acabou decidindo colocar esse motor na Fórmula 1, que depois lá pra frente, em 2000, na época do Schumacher, né, conseguiu a sequência, né? Esse motor, na época, dava pra ser tunado até 750 HP. Que era o que tinha F50 GT. Não, com ronco. Reza a lenda que existe algumas unidades da F50 de rua com essa preparação aí, porque ela tinha limite de giro, né? Bom, falando um pouco do motor, é um V12 4.7 com 520 cavalos de potência, que acelera de 0 a 100 em 3.7 em 95 isso, e uma velocidade máxima 1 km por hora a mais do que a F40, né? 325 km por hora de velocidade final. Então, a questão era o seguinte, ela foi muito criticada porque a F40 a Ferrari declarava 480 na F40. Na F50, ela não declarava o número certo, assim. Eu cheguei a ouvir 490, 500, 515, hoje no site da Ferrari eu tinha vi que é 520, né? E mesmo se você colocar os dois de reta, já era se falado, até quando as revistas na época, Autocar, Evo, colocaram as duas meio que lado a lado e testando, era nítido que na reta da F40 andava mais. Em circuito também. Então, e no geral... 10 anos depois. Né? A questão que o genial da F50 é que ela tinha alguma coisa que tinha da McLaren F1, que são essas duas... Não vou falar, na McLaren F1 era uma turbina mesmo. Aqui são duas ventoinhas que além de refrigerar o motor, ela joga a frente pra baixo. no chão. Então, E a aerodinâmica da F50 na época ela era revolucionária. O desenho do aerofólio, eu acho que é um dos aerofólios mais bonitos que acompanha, que é o desenho da carroceria inteira. Vai aqui, é o mais perfeito, né? Vamos falar do que interessa então, que é esse carro no Brasil, né? Bom, a gente tinha falado um pouco sobre a história da F50 e tal, então assim, eu vou contar um pouco da minha parte da F50, que na verdade, assim, o carro ele é um mito, né? Então, eu lembro ainda que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu tenho uma coleção grande de carrinho da Hot Wheels e o meu primeiro carrinho da Hot Wheels foi uma F50, né? Então assim, começa-se a história com a F50, né? Você vê que já era um dos carros que
marcou época pra muita gente, sabe? Tinha aquele lance das miniaturas, a Shell eternizou esse carro com essa miniatura, todo mundo tem. E aí, em 97 ou 98 que veio ela no Salão Automóvel. Eu acho que na época era... Os salões eram sempre pares, né? De 2 em 2 anos. Deveria ser 96 ou 98. Então, e eu lembro que nesse salão eu fui, eu devia ter 6 ou 7 anos, eu nem tinha tanta noção do que era, mas eu lembro assim, nitidamente, assim, como se fosse hoje, aquela multidão em volta do carro, ela estava numa plataforma mais alta giratória e você não conseguia nem chegar perto, assim, não dava para chegar perto. E meu pai me colocou no ombro dele. E assim, por cima eu consegui ver F50, assim, aquela coisa de outro planeta que era intocável, né? Você via assim, de muito longe, né? E sabe, depois de muito tempo, quando eu comecei a frequentar a Avenida Europa, que eu conheci o William, que aí que eu fui me dar conta que aquele carro tinha ficado no Brasil, né? Na época até saiu uma matéria na Veja, o carro era $1.400.000 numa época que o dólar e o real era 1 para 1. Acho que era até menos, né? Acho que era 0,96, né? Era um absurdo. Assim, era $1.400.000 e falava que tinha sido vendido aqui no Brasil para um grande empresário e tal. E aí, por volta de 2007, quando eu comecei a frequentar a Avenida Europa, que eu me dei conta de que esse carro estava aqui e tal, e comecei a conhecer um pouco mais da história do carro com o William. Bom, a minha história com a F50 foi assim, foi um pouco antes do Leone, também a mesma coisa eu lembro que eu vi na época do salão e tal. E um amigo nosso de BH, o Flávio, novamente ele citando o Flávio de novo, eu acabei ficando amigo com ele, ele comentou que, falando da F50, passava foto, vídeo, e ele falou, pô, você conhece o dono? Conheço e tal. Aí a gente numa conversa vai e vem, ele falou, então, o dono tava com câncer terminal, e ele falou, então, o cara tem um sonho, assim... Era o segundo dono, esse é o segundo. O primeiro foi o chinês, empresário, todo mundo conhece, provavelmente alguém vai comentar e vai ter nos comentários, citando o nome. Que só pra vocês saberem, esse chinês que foi o proprietário da F50 era também o proprietário da F40, ele tinha as duas 0 km. Ele tinha um monte, mas ele que foi o proprietário delas duas. Só um comentário, ele foi um dos maiores colecionadores de Ferraris modernas que eu conheci, porque ele lançava o carro, ele ia lá e comprava em algumas cores, em todas as variações. De repente ele resolveu vender tudo. É isso daí. Isso não vem ao caso, tem uma historinha. Não, não é não. Tem um... não é isso. Então, fica quieto que vocês estão fora do Drops. Bom, aí o que aconteceu? Aí nessa história ele tava querendo comprar umas outras Ferraris, aí ele falou que tava indo para os Estados Unidos querendo comprar um escape tube, que ele perguntou se tinha alguns vídeos de escape tube para F50. Fui e passei vários, passei com catalisador, sem. Ele mostrou lá o proprietário e o proprietário ficou encantado e falou que porque já tava o cara tava no fim de vida já. E aí nisso daí eu conhecimento com uma moça chamada Sônia Ortega, aliás, um abraço para você, Sônia, que é uma moça que o marido dela trabalhou aqui no Brasil, na mecânica da Ferrari, e acabou abrindo uma oficina em Miami. E especializada então, lá, né? só tem várias multimarcas, se não me engano chama Fiorano Motorsports, lá em Miami. Inclusive estou devendo uma visita para ela. E eu falei com ela, mandei uma mensagem para ela, falando assim... você conhece alguém da Tube? Tem como você conseguir um escape, tal, não sei o que, é aqueles negócios, né? Tem ela ligou lá, tem um na central da Tube, é sem catalisador, você quer reserva, sim ou não? Sim, aí o Flávio foi lá buscar na época. O proprietário pagou a passagem. Ele ia pagar a minha também, mas a questão é que eu não tinha visto na época, então eu acabei não indo. Eu ia lá não tinha tempo pra você tirar visto pra ele. Pois não dava tempo. E acabou indo lá, pegou, deu certo. Depois colocou, o dono ainda me convidou para eu ir para Belo Horizonte andar, ele mandou o vídeo e tal. Infelizmente, o cara deu uma volta só no carro, ele faleceu logo. Ele conseguiu dar uma volta. Com o Tube. Não, mas nos últimos... Cala a boca, Cadu, sério. Você tá insuportável. Cadu, sai fora, sai fora. Infelizmente o dono faleceu e... Eu deveria ter ido, mas acabei enrolando. Falam que nos últimos dias de vida dele, quando ele não levantava mais da cama, ele pedia pro funcionário ir na garagem, ligar o carro e ficar acelerando pra ele ouvir. É verdade, O cara era apaixonado realmente pela marca. Ele tinha as melhores Ferraris. Ele tinha F50, Challenge Stradale e a 355. Né? Não precisa falar mais nada. Bom, depois daí, ele faleceu, infelizmente. Acabou os carros à venda, né? E aí você teve mais contato, que foi quando apareceu na Platinos, um tempo depois, né? Depois de um tempo... Aí quando eu comecei a frequentar a Avenida Europa, assim, uma semana que eu comecei a frequentar a Avenida Europa, uma semana antes vocês tinham seguido a F50, meu. Ele viu que a gente tá atrás, amigo. Dá pra ver o negócio da fibra de carbono lá, tá piscando, a camada de tinta é bem leve. Filho, eu não te alcanço, filho.
Aí assim, começava a acontecer as coisas e falava, meu, não é possível, esse carro existe e tal, ele tá aqui, era uma coisa assim meio mítica mesmo. E aí a gente até conversou com um cara lá na avenida, não lembro quem era, que falava que, falou, meu, é que vocês não sabem, tipo, 10 anos atrás o primeiro proprietário saía com a F40, parava na banca de jornal da esquina da Colômbia, voltava, pegava a F50 e parava junto. Eu cheguei a ver duas das Ferrari dele parado ali, que ele tirava, era ali perto do Ipiranga hoje. Ele tirava, estacionava lá, depois saía andando, pegava outro, parava. Eu cheguei a ver uma dessas cenas, né? E teve o vídeo famoso que vocês seguiram, F50, que foi... Todas as Ferraris ficaram paradas ali, naquele estabelecimento na frente do posto. Eu cheguei a ver duas ali. Você imagina, 15 anos, o cara sai com a F40, volta, pega a F50 e para as duas ali e fica tomando um café olhando para as duas. A rotina matinal dele, ele acordava extremamente cedo e ele não descansava. Não, tem foto da F50 na Cidade de Jardim, quando não tinha o túnel ainda. Eu ficava olhando aquelas fotos e falava, não é possível que isso existe, sabe? E beleza, aí esse carro ele foi parar na Platinos, na loja quando abriu lá na Avenida Europa. Lembra que ainda teve um dia que a Platinos ainda estava fechada, a gente já era amigo do segurança lá da loja, e quando a gente ficou sabendo que a F50 estava lá dentro, a galera inteira da Avenida Europa ficou louca e o segurança falou, não, entra aí, vamos ver o carro. Aquilo foi de outro planeta. O cara, a F50 tava assim, ela estava inteira aberta. Puta, foi assim, animal. A gente olhou o carro em todos os detalhes, assim, não dava pra acreditar. Que era a mesma unidade que eu tinha visto no salão em 96. E ele era muito bem cuidado, principalmente pelo segundo dono, porque ele tava cheio de... Como é que chama aqueles plásticos? Os plásticos originais de... Não, ele colocava mesmo, era um plástico que ele colocava em toda a parte de fibra de carbono para exatamente não ter risco, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Não reza a lenda que a F50 que tá aqui no Brasil era um dos protótipos? Então, Sim, na verdade, isso daí, se você deixar a gente continuar com o Drops e ficar na sua, a gente talvez chegue lá. Mas enfim, Corne, puxa a cadeira e senta ali. Tô curioso. Então, bom, aí eu comecei a trabalhar na Platinos, né, que a F50 tava bons tempos, que isso, ótimos tempos, lindos tempos, maravilhosos tempos. Então, é que na verdade, assim, né, eu via F50 todo dia lá parada, trabalhava batendo uma, né? Porque, porra, era F50, o sonho de criança, tava lá do meu lado agora. E assim, teve um dia que tinha um cara lá, eu na verdade quando eu entrei lá eu limpava os carros, mas tinha um cara que trabalhava lá, que ele manobrava os carros, ele era do marketing e tal, não sei o que, e um dia ele foi subir o Jaguar XJ220 do dono da loja na plataforma e queimou a embreagem. E o dono da loja, ele tinha um temperamento assim, meio que agressivo, digamos assim. Ele era instável. Ele era instável. E nesse dia, o cara explodiu, desceu da escada lá da sala dele, começou a gritar e falou um monte, falou que não queria que mais ninguém mexesse nos carros, e todo mundo assim, quieto, não sei o que, falando que era um absurdo, que ninguém sabia manobrar, não sei o que. E até aí eu tava começando a mexer nos carros, tal, né? E aí ele falando e dando bronca em todo mundo, tal, e todo mundo assim, com a cabeça pra baixo, ele falou assim, a partir de hoje só o Leone vai mexer nos carros. Puta que pariu. Aí eu fiquei assim, falei, não é possível, né? Mas mesmo assim, F50 só quem manobrava era ele. E aí beleza, e aí comecei a mexer em todos os carros que tinham lá na Platinos. Aliás, enquanto tava Bom, fala, segue. Eu ia falar do escape, porque como tava com o escape tube e era sem catalisador, toda vez que ligava essa porra e outros carros lá, você não conseguia ficar dentro da loja, porque você começava a chorar, lacrimejar, é insuportável, vai. Bom, aí teve um dia lá que, puta, era emocionante trabalhar lá com o carro do lado, né? E um dia, tipo, o carro ele ia, sei lá pra onde, fazendo não sei o que, e aí o Júnior ligou a F50, aí tava pronto lá pra sair, eu só já tava pronto pra ajudar ele a manobrar tal, não sei o que, ele pegou e falou, vai lá, Leone, manobra o carro. Assim, na hora eu lembro que, tipo, eu travei, assim, eu não conseguia sair do lugar. Eu entrei no carro, tremendo de verdade, assim, tipo, já tava meio até acostumado a andar nos carros e tal, mas, tipo, só o simples fato de manobrar F50, de estar dentro daquele carro, que, tipo, eu tinha na época 18 anos, 19. Você não tinha carteira de motorista? Não tinha carteira de motorista. Tipo, 11 anos atrás eu tinha visto aquele mesmo carro no ombro do meu pai. Assim, eu não tava acreditando, eu manobrei o carro quase chorando, juro por Deus, assim, foi muito emocionante. E, tipo, naquele corredorzinho que era bem tranquilo de manobrar os carros, né? Mas assim, tipo, depois desse dia, felizmente, ela voltou algumas vezes para Platinos e todas as vezes que quem descarregava ela, dava a volta no quarteirão, era eu. E teve até uma vez que dando a volta no quarteirão a 30 por hora. Esse carro ele não tinha ABS, ele tinha um sistema que era pré-ABS na época ainda. E eu fui entrar numa esquina, virar a esquina. Eu freiei com o volante virado, o carro arrastou de frente. Não, era um absurdo, porque o pneu tava frio também. E aí
passou o tempo, muitas vezes manobrei F50 lá dentro, e aí no último dia da Platinos, que na verdade esse carro ele foi para uma outra cidade, o dia que eu fui carregar o carro, eu saí com ela e falei, hoje ou nunca, né? Então eu peguei, saí com ela ali da Platinos, desci até Seu chefe sabe disso? Seu ex-chefe, ele Não, mas assim, na verdade eu fui carregar o carro, eu fiz o caminho que era pra carregar, só que o caminhão parou um pouco mais longe. Então eu desci aquela rua lateral do posto BR até o final, primeira, segunda e terceira, assim, aquele não dia... Tinha GoPro na época. Não, pior que eu tinha, mas ela tava sem bateria e foi de momento. Não, mas tem até vídeo do F50, lembra quando a gente colocou na cabeça a GoPro? Sim, sim. E eu tenho o vídeo nunca dela vi esse manobrando. vídeo, Eu tenho o vídeo dela só manobrando, eu vou colocar na edição. Mas é tipo, não é uma porcaria de vídeo, não é acelerando ela mesmo. Mas assim, nesse dia que eu dirigi a F50, até postei uma foto no Facebook, eu sempre postava, só que essa da F50 foi foda, né? Eu postei lá, puta, trânsito do caralho, né? Com o volante da F50. Até o Marquetino postou, I hate you. É verdade. Mas... Bom, complementando o que ele tava falando... detalhe só da embreagem, que... Como é que é a tem embreagem? que ter duas pernas em uma só pra pisar na embreagem, que ela é extremamente dura, o câmbio é extremamente duro, o volante é extremamente duro, não tem assistência nenhuma, nada, mas é um carro puro, é um carro puramente mecânico, é um carro que, sei lá, te faz chorar a qualquer instante. 2 detalhes que eu queria falar, o Corny tinha comentado sobre a unidade do carro. Esse aqui, se você for levantar a frente dela, em alguma parte, você não lembra onde, tá escrito do lado da caixa de roda. Como é que era? P2/3, né? P2/3. É o segundo protótipo de 3 unidades. Porque eram 340 unidades 349 unidades oficialmente foram produzidas mais, e a gente tem um protótipo aqui, né? É uma edição pré-produção. É isso aí. Outro detalhe que o pessoal não sabe é sobre a capota. Ela tem duas capotas. Muita gente fala, eu vi uma F50 conversível. Não, que eu vi ela fechada, gente, é a mesma. É a mesma, tipo, não sei o que, tem uma aqui ou tem outra em Minas, Belo Horizonte, sempre a mesma unidade. É sempre a mesma, só tem uma no país. Ela tem a opção de lona, que a lona vai atrás entre os dois bancos, e ela tem aquela fixa. Você chegou a colocar fixa? A de lona até que é fácil colocar. Assim, fácil, dadas as devidas proporções. Você aperta, né? Muito mais fácil que da Murciélago, por exemplo. Da que Murciélago é uma barraca de camping, né? Agora, a fechada, o Júnior falou que é em torno de 1h30 pra colocar. Ele colocou uma vez só e depois tirou e nunca mais colocou de volta. Nossa, você é louco. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente teve a oportunidade. Bom, ela tem lift system, que é o sistema que levanta a suspensão dela. São, acho que na F50, acho que são 8 centímetros, 8 ou 10 centímetros que levanta, então facilita para subir em calçada, passar em lombada e tal, porque o carro é muito, muito baixo. Mas assim, se a gente for comparar ela de desempenho, para 95 era um carro que andava muito, era um carro que... andava, mas ele foi muito criticado na época, porque ele estava pagando 10 anos depois da F40, estava pagando tipo um preço pro desempenho igual, e às vezes tomava até em alguns... Não, mas assim, se você for parar pra pensar, é um carro que faz ela ser em 3.7 segundos em 95, então é um carro que anda absurdamente bem pra época, mas se você pegar nos padrões atuais hoje, olha, não diga 430, mas assim, uma escuderia já anda junto, se não mais. Acho que a escuderia anda mais. Anda mais. Anda mais, com não só pela troca de marcha, mas falava que potência. Na época quando lançou a 430 era que o desempenho do 0 a 100 era igual da F40, dependendo do teste era até melhor. Mas pra época o carro é insano. Só que assim, ela pode não andar tanto quanto qualquer esportivo hoje da época. Hoje carros muito mais baratos. É imensurável o valor de uma F50 hoje, ainda mais no Brasil que só tem uma unidade. Lá fora tem carro anunciado por 700 mil libras, 900 mil euros ou 1 milhão e 200 mil dólares. Então assim, é praticamente a mesma coisa, mas é dinheiro pra caralho. E eu acho que esse é um dos últimos carros em que você precisava saber dirigir pra valer. Que era carro mecânico, embreagem dura. Controle de tração não existe. Hoje você pega lá Ferrari. ABS não existe. A partir até da Enza é muito mais fácil dirigir. Qualquer um pode dirigir os carros de hoje. Mas olha, assim, eu me considero um puta de um privilegiado de ter a oportunidade de ter sentado a bunda num carro desse, que é surreal, é fora do comum. Quando não dá pra descrever o que é acelerar um carro desse. Quando que a gente vai andar? Ainda tem que marcar. Vamos marcar, meu. Dependendo, ele vende o carro, aí ferrou. Esquece de tirar o visto. Não precisa tirar o visto. É Brasil mesmo. E tem os vídeos lá dela no fundo da Platinos acelerando, saía labaredas e labaredas de fogo.
O carro é... Ah, não sei, não dá pra descrever. Só sentindo mesmo. Olha que é pintado, agora que eu vi era tudo fibra de carbono. lá, Era né? fibra de carbono. Não, original é fibra de carbono. Uma miniatura que é uma merda. Só pra deixar claro, Não é essa- da CH. E a versão não é do americana. CH, essa é uma miniatura do Posto Shell, da Da década de 90, da Maisto. E é legal como é o comportamento dela a mais de 220 quando perde a traseira. Puta, é foda. Aliás, eu lembrei de uma Hashtag coisa. joga de lado ou não? Não. Lembrei do. Você estava falando do primeiro dono da F50. A gente encontrou, a gente conheceu ele. Você lembra onde ou não? Nossa, no evento de lançamento do Pagani, Foi. que a gente até zoou. Que ele Você tava... que reconheceu. Falou Foi. aquele senhor, eu falei, não é possível. O cara parecia que tava de andador, ele tava muito mais A gente velho. falou, faltava só ele estar com o negócio do soro andando do lado. Você falou que ele não é o cara, eu olhando assim, eu falei, não é, mas era ele. Putz, Quando não é o dono do F50, é o dono do F40 fazendo Cooper na Avenida Europa. Bom, mas acho que Mas é acho isso, que é né? isso. Tinha muitos É. mais detalhes, mas... Ah, mas assim, a história não tem nada demais. A história é só essa, é só a nossa vivência com o carro, que tá louco, não dá pra descrever. É, tem outras que ninguém pode saber, né? Não. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Quanto tempo deu? Não sei, será que deu mais? Eu queria fazer um drops falando de todos os carros que eu já dirigi, mas a diretoria não deixa. Se vocês quiserem, deixa os comentários aí embaixo, que aí eles liberam. exige, fala assim, queremos todas as histórias da Platinos. Queremos os carros que o Leandro já dirigiu. Que eu queria passar, sabe, planejo um conteúdo diferente, um conteúdo legal, assim, pra passar essa experiência pra vocês, e os caras bloqueiam. Mas Vai beleza. dar o drops de 1 minuto. Tchau, acabou. Falou, Tchau. valeu. Isso aí quebrou. Não, porra. Para, meu, sério, Para, para, Vou ter que sério. cortar essa parte. Eu tô falando que o cara, então. Porra, foda. Não, Quem ridículo. morreu foi o cara ou o carro. Acendeu a luz de injeção. O cara morreu quando ligou o carro. Cala a boca, Cadu. Puta que pariu, meu. Vai. Vai. Macabro. Ô, Cadu. Vai. Ah, é sério, vai vocês dois pra lá, na boa. Para. Porra. O Cody vai rir. Não vai, mas ele espera. vai ficar rindo. Cody, fuma lá dentro, sério, Eu fuma lá parei. dentro. Para. Para. Levanta aí, Cody, vai pra lá então, vai. Deixa eu olhar pra outra coisa. Ele vai rir do meio que você estiver falando. Você sabe o que vai acontecer. Vai. Na hora que eu falar, aí eu comecei a trabalhar na Platinos, ele vai começar a rir. Não, E, aliás, escuta. Você tem que explicar. Você falou que vocês iam lá, não sei o que tudo. Você tem que explicar agora a parte que você trabalhou na Platinos. Muita gente não sabe. É, pois é, vou começar a falar isso agora. Caralho. Mas não esqueça de falar isso. Ah, vou começar com essa frase, aí eu comecei a Eu lembro trabalhar na de te contar uma Platinos. história que um cara